A comunicação que vos venho apresentar resulta de um convite que a coordenação do PREVI dirigiu ao CICAD no sentido de explorarmos os dados relativos ao consumo de substâncias psicoativas no contexto do estudo sobre trabalhadores do sexo. Convite este que muito agradecemos. E, portanto, hoje vou-vos apresentar uma primeira exploração destes dados. Não me vou alongar na metodologia, porque a doutora Ana Gama já descreveu muito bem. Referir apenas que os dados que vou apresentar são referentes à recolha realizada em 2009 e 2010, no âmbito da qual se obteve a participação de 1.040 trabalhadores sexuais, o que é um valor muitíssimo relevante. Como principal limitação desta análise, devo apontar a impossibilidade de estabelecermos tipologias de consumo mais complexas que envolvam variáveis referentes a frequências e a contextos e, portanto, os dados que vou apresentar baseiam-se na ocorrência do consumo de substâncias psicoativas em 3 períodos temporais e nas vias de administração utilizadas para o mesmo. Dito isto, os principais objetivos desta comunicação serão, num primeiro momento, apresentar uma descrição deste consumo de substâncias nesta amostra específica. De seguida, procuraremos explorar uma relação entre uma tipologia de consumo de substâncias psicoativas e 3 variáveis sociodemográficas-chave e, finalmente, a relação entre esta tipologia de consumo, comportamentos de risco e infecção VIH. Portanto, começando pela descrição dos perfis de consumo de substâncias, dizer que nesta amostra de trabalhadores do sexo a prevalência do consumo de qualquer substância psicoativa ao longo da vida é na ordem dos 66%, sendo de 61% nos últimos 12 meses e de 57% nos últimos 30 dias. Estão aqui incluídas as substâncias ilícitas, o consumo de álcool, qualquer que seja o padrão de consumo, e o consumo de medicamentos com propriedades psicoativas. Analisando o consumo por substância psicoativa, procuramos contextualizar o consumo de substâncias nesta amostra com o consumo na população geral, recorrendo para isso aos dados do Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas de 2007. Ao efetuarmos esta comparação, constatamos que as prevalências de consumo de álcool e de medicamentos sem receita médica são superiores na população geral, enquanto, por outro lado, as prevalências do consumo de substâncias ilícitas são superiores nesta amostra de trabalhadores sexuais. Ao fazermos esta comparação, é preciso, no entanto, ter em consideração que a estrutura etária desta amostra de trabalhadores sexuais não é exatamente a mesma da população geral. Em particular, nesta amostra, a percentagem de pessoas com idade superior a 45 anos é inferior, enquanto, por outro lado, a percentagem de jovens adultos é superior. E sabemos que o consumo de substâncias ilícitas tem uma maior prevalência nos grupos etários, portanto, dos jovens adultos. Situando a análise na amostra específica de trabalhadores sexuais, constatamos que, independentemente dos períodos considerados, as substâncias com a maior prevalência de consumo são as de receita médica, portanto, sendo no caso da metadona praticamente a situação para a totalidade dos consumidores. De referir ainda que, comparando a prevalência do consumo de substâncias nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias, verificamos que existe uma relativa semelhança, o que aponta para uma elevada taxa de continuidade do consumo no último ano. Analisando, por sua vez, a via de administração utilizada no consumo de cocaína, heroína e anfetaminas, constatamos que a via injetada é a menos utilizada, sendo no grupo dos consumidores de heroína que esta tem uma maior prevalência.
No consumo de heroína e de cocaína, os consumidores privilegiam a utilização da via fumada, enquanto, por outro lado, no consumo de anfetaminas é mais comum a utilização da via oral. Se analisarmos a prevalência do consumo endovenoso, independentemente da substância consumida, verificamos que no grupo dos consumidores ao longo da vida, cerca de 11% utilizou esta via de administração, sendo esta prevalência de 5% nos consumidores nos últimos 12 meses e de 4% nos últimos 30 dias, o que corresponde a 23 indivíduos. Uma vez que, através de uma análise de clusters, não foi possível identificar grupos consistentes na amostra quanto ao consumo de substâncias, optámos por estabelecer como base de trabalho uma tipologia baseada em 5 categorias mutuamente exclusivas. Por um lado, o grupo dos trabalhadores do sexo que não consome qualquer substância psicoativa, considerando a lista das substâncias elencadas, e depois, por outro lado, 2 grupos relativos ao consumo de substâncias exclusivamente lícitas e 2 relativos ao consumo de substâncias ilícitas. No caso dos 2 primeiros grupos, temos um grupo de consumidores exclusivos de álcool e um grupo de consumidores exclusivos de medicamentos ou de apenas medicamentos e álcool. Por outro lado, relativamente aos perfis de consumo que envolvam substâncias ilícitas, fizemos a distinção entre o grupo que utiliza a via injetada para consumo e o grupo que não utiliza a via injetada. Dizer ainda que, nesta análise de perfis de consumo, verificámos que 60% dos trabalhadores do sexo consomem substâncias, consomem apenas uma, maioritariamente o álcool, enquanto os restantes consomem diversas combinações de 2 a 9 substâncias. Daí a dificuldade também de identificar grupos consistentes. Tendo esta tipologia de consumo como referência, verificamos que, independentemente do período em causa, para além do grupo dos não consumidores, destacam-se as prevalências do grupo de consumidores exclusivos de álcool e do grupo de trabalhadores sexuais com perfis de consumo que envolvem substâncias ilícitas, mas sem recurso à via injetada. Então, tendo esta tipologia de consumo como referência, procuramos analisar a relação entre a mesma nos últimos 12 meses e 3 variáveis: o género, o grupo etário e a nacionalidade. E verificámos que, efetivamente, existia uma relação significativa entre a tipologia de consumo e estas 3 variáveis. Em particular, no que diz respeito ao género, constatamos que a ausência de consumo de substâncias e o consumo exclusivo de medicamentos ou de medicamentos e álcool estão, nesta amostra, mais associados ao género feminino. Por outro lado, os perfis de consumos com substâncias ilícitas estão, nesta amostra, mais associados aos trabalhadores do sexo de género masculino. No que diz respeito a grupos etários, constatamos que no grupo etário dos trabalhadores do sexo com idade superior a 49 anos é mais comum a ausência de consumo de substâncias e, a título de exemplo, veja-se como nesta amostra não existe referência ao consumo injetado. Por outro lado, esta tipologia de consumo de substâncias com recurso à via injetada é mais comum nos grupos etários dos 25 aos 49 anos, enquanto a tipologia de consumo de substâncias ilícitas sem ser pela via injetada é mais comum dos 18 aos 34 anos. Portanto, os gráficos apresentam as percentagens e o quadro em cima apresenta os valores absolutos. Finalmente, no que diz respeito à nacionalidade, verificamos que a situação de consumo exclusivo de álcool, portanto, este subgrupo, é mais comum nos trabalhadores do sexo estrangeiros ou de dupla nacionalidade. Por outro lado, os perfis de consumo que envolvem substâncias ilícitas são mais comuns nos trabalhadores do sexo de nacionalidade portuguesa.
Passando então a explorar a relação entre tipologia de consumo, comportamentos de risco e infecção VIH, começámos por verificar se existia uma relação entre a tipologia de consumo e a utilização de preservativo com parceiros não clientes por um lado e com parceiros clientes por outro. No que diz respeito aos parceiros não clientes, verificámos que não existia qualquer relação em termos significativos entre a tipologia de consumo e a utilização ou não de preservativo. Por outro lado, no que diz respeito à utilização de preservativo com parceiros clientes nos últimos 30 dias, verificámos que efetivamente existia uma relação significativa com a tipologia de consumo, sendo no subgrupo de trabalhadores do sexo que têm perfis de consumo que envolvem substâncias ilícitas e que recorrem à via injetada, que a prevalência de uma utilização inconsistente do preservativo é mais elevada, portanto, sendo na ordem dos 23%, como podem verificar. Neste subgrupo específico de trabalhadores do sexo que recorrem a esta via nos últimos 30 dias, verificámos que 55% já tinha também partilhado material para consumo ao longo da vida. Efetivamente, analisando a relação entre a prevalência de VIH e a tipologia de consumo, como podem constatar, é neste subgrupo específico que a prevalência é muitíssimo superior, destaca-se muitíssimo dos restantes subgrupos, sendo a relação significativa entre as duas variáveis. Procurámos ainda distinguir a prevalência entre o grupo de consumidores por via injetada que já partilharam material de consumo ao longo da vida e os que não partilharam material de consumo. E, como podem verificar, quem partilhou material tem uma prevalência de VIH na ordem dos 61%, sendo a relação significativa, portanto, entre esta partilha de material e a prevalência de VIH. De entre este grupo de trabalhadores do sexo que tem uma situação positiva para o VIH, que já partilharam material de consumo ao longo da vida e utilizaram via injetada, 55% refere que a partilha de seringas foi, de facto, o modo de transmissão mais provável. 30% aponta a via sexual e 15% refere não saber. Em jeito de conclusão, gostaríamos de destacar do ponto de vista da transmissão da infecção, a identificação deste subgrupo específico de trabalhadores do sexo que comporta um maior risco, que nesta amostra, portanto, corresponde a uma tipologia de consumo com perfis que envolvem substâncias ilícitas e com recurso à via injetada, que com maior prevalência têm comportamentos de risco, portanto, a nível sexual e a nível de partilha de material de consumo, e que apresentam maiores proporções de indivíduos do género masculino, de nacionalidade portuguesa e dos grupos etários entre os 25 e os 49 anos. Deixamos para reflexão o possível papel que as políticas de redução de riscos e minimização de danos terão tido na diminuição drástica da partilha de material de consumo, que, como podem ver, ao longo da vida é na ordem dos 62,5% e nos últimos 30 dias de 9,5% no grupo dos injetores, e que prevenção e controle da transmissão do VIH poderia ser concretizada montante e ajusante da infecção, em particular o que leva este subgrupo de trabalhadores sexuais com recurso à via injetada no consumo de substâncias a ter práticas de risco, portanto, significativamente superiores e a ter relações desprotegidas com os clientes, e que medidas de prevenção dirigidas a este subgrupo e a estes comportamentos de risco poderemos desenvolver. Obrigada.